Boa noite, bem-vinda a mais uma das nossas dicas do Inclusão Azul. Essa página ela tem o objetivo de oferecer dicas e sugestões de como levar os nossos autistas a ter uma vida com uma qualidade melhor. Seja essa questão financeira, seja uma questão emocional, seja uma questão terapêutica, enfim. Dicas mesmo do que pode ser feito para que os nossos autistas possam ser mais felizes. A dica de hoje tem a ver com um decreto do nosso governo, que é o decreto de número 8.537, de 5 de outubro de 2015. Você já ouviu falar desse decreto? Não ouviu? Pois é, eu também nunca tinha ouvido falar e gostei muito quando me contaram. Esse assunto vem em pauta hoje no nosso grupo do Zap, do Domingo Azul, e eu achei que seria interessante compartilhar com vocês que estão acompanhando aí o nosso canal aqui pelo YouTube. O que acontece, gente? Esse decreto ele fala sobre a lei da meia entrada. Meia entrada em cinema, em teatro, em eventos musicais, em eventos circenses, ou seja, em eventos educativos. Isso dentro do território nacional, tá, gente? Isso não é só aqui dentro do Rio de Janeiro, não. E essa lei, ela é conhecida, muito conhecida pelos estudantes, né? Eles apresentam a carteirinha e pá, partiu pro evento, pagando meia entrada, sendo felizes pra caramba. Mas, olha a coisa legal, nós que somos acompanhantes e os nossos acompanhantes e os nossos especiais também têm direito a essa meia entrada, certo? E o legal, gente, é que isso facilita para que a gente comece a tirar os nossos autistas de dentro de casa. Um, pelo valor, né, que fica um pouco mais baixo, e outra, é uma oportunidade de você oferecer ao seu filho, ao seu sobrinho, ao seu neto, novas experiências. Eu sei que cada autista tem a sua peculiaridade, que alguns têm alguma situação um pouco mais severa do que outros, mas o que a gente precisa começar a ter em mente é que está na hora da gente colocar o nosso bloco na rua. Chega de deixar o nosso autista em casa, ó, presinho. Eles são pessoas, eles são cidadãos. Então, o que está na hora é da gente começar a se movimentar. Qual é a minha dica com essa informação que eu estou te passando? Entra na página www.planalto.gov.br, passa o olho, com atenção, lê direitinho tudo que está escrito ali naquela lei. Leu? Muito bom, vai além. Faz uma cópia para você. Pega a sua cópia, plastifica e pá, guarda na bolsa. A bolsa, na mochila, na pasta, não importa. Vai ao evento. Vai ao cinema, vai ao teatro. Chega lá, você fala com a bilheteira, olha, eu tenho direito à meia entrada. Aí ela vai levantar para você o porquê que você não tem, né? Em 90% dos casos vai ser assim. Ela vai explicar para você por que você não tem direito a essa entrada. E aí você explica para ela que você tem sim, que por lei, né, dentro da nossa Constituição, a gente tem direito a essa meia entrada. Ela não cedeu? Calma, não se desespera. Dentro desse local, tem que ter um gerente, subgerente ou dono do local. Tem que ter. Você vai pedir para falar com eles. Ele vai chegar para você da mesma forma, não. Você não tem direito. Aí você, linda ou lindo, né, com toda a educação, você vai pegar e vai sacar a sua lei. Olha só, eu tenho direito sim. Olha aqui. O que a Constituição me garante? E aí, gente, é ser firme mesmo. Não é ser mal educado, não é xingar, mas é ser firme. É um direito, então tem que ser respeitado. É um direito meu, é um direito seu e é um direito dos nossos autistas. Então tá na hora da gente cobrar. Agora, fora isso, não tá dentro dessa lei, mas é uma outra sugestão legal. Você sabia, aqui no Rio pelo menos, tá, gente? No zoológico da Quinta da Boa Vista, você não paga entrada. Nos museus, você não paga entrada. Essa questão dos museus, ela não vale para o Museu do Amanhã, tá, gente? O Museu do Amanhã, você também tá pagando meia entrada.
com exceção da terça-feira, que aí já é liberado para todo mundo, a entrada é gratuita, e aí você vai poder ir com a sua criança, seja ela autista ou não, mas enfim. Em relação a essa questão da gratuidade ou da meia entrada, o Museu do Amanhã aqui no Rio de Janeiro, ele só aceita meia entrada. E na terça-feira, aí a entrada é gratuita, liberada para todo mundo. Qual é o documento que você tem que ter? Você tem que ter um laudo, ou você tem que ter o seu passe livre, a carteirinha, né, que a gente usa no ônibus, no trem, no metrô. Você tem que ter uma comprovação, uma documentação que mostre que você realmente está com essa pessoa que tem deficiência. Se for um adulto, além da documentação, né, desse passe ou desse laudo, tem que ter uma foto da pessoa, identificando quem é, a identidade, enfim. E você aí consegue aproveitar um show de música, um filme interessante, uma peça que seja diferente, que você goste, uma exposição. Talvez você esteja pensando assim, mas peraí, Mara, eu vou sair de casa com meu filho, ele vai chegar na porta do cinema, ele vai chegar na porta do teatro e ele não vai querer entrar. Acontece. Acontece, só que a nossa função como cuidador dessa criança com TEA, a nossa função é estimular. Sabe aquela coisa do carro que não pega na primeira? Você tem que ficar indo no tranco? É a mesma coisa. Deixa eu explicar para vocês uma coisa. Há um tempo atrás, eu falei, bom, o Pedro Henrique já tá um pouquinho maior, acho que tá na hora de eu começar a levar ele para outras situações, né? Sair de dentro de casa, sair desse convívio escola, igreja, terapia e praça. Porque aqui em casa era assim, escola, igreja, terapia, praça e só. E casa de parente às vezes, né? Porque não acontece muito, não. Mas deixa isso pra lá, em outro momento a gente fala disso. O que acontece? Uma amiga minha comentou que o zoológico, a entrada era gratuita. Como ninguém sabia explicar direito se era ou não, eu botei o pé na estrada e paguei para ver. Chegou lá, realmente era gratuito, não tem muita burocracia não. Em vez de você ir para a bilheteria, você vai direto para a roleta. Você vai entrar, vai apresentar a documentação e você e o seu autista vão conseguir entrar sem problema nenhum. Ele amou, ele gostou, ele vivenciou tudo muito bem. Aí eu, uma mãe meio louca, resolvi fazer o quê? Levar o Pedro Henrique ao cinema. Falei, poxa, eu assim, sou apaixonada por cinema. Eu na adolescência, eu ia muito. Estreou um filme, eu corria para ver. Só que aí o Pedro Henrique chegou, né? Não dava tanta possibilidade. Eu acho que desde que o Pedro Henrique chegou, eu mesma, assim, eu fui ao cinema 3 vezes em 8 anos, é muita coisa. Mas, pelo menos uma vez ou outra eu consegui. E aí eu resolvi ir com ele também, porque eu achei que seria interessante, ele, já que ele gostava de assistir desenho em casa, ele ia assistir filme no cinema. A primeira sessão que a gente foi, eu fui para ver a sequência de um desenho que ele já tinha assistido, que ele se apaixonou. Falei, poxa, é o link que eu tô precisando. Peguei o Pedro Henrique, fui com ele pro cinema. Por misericórdia de Deus, gente, o único lugar que eu consegui foi do lado das escadas, perto da entrada. Entramos, primeiros 5 minutos foi legal, aí os primeiros 10 minutos, né, 5 minutos a mais o negócio ficou esquisito, com 15 minutos a criança disse assim, vamos pra casa? Falei, caramba, não filho, olha só, você me fez gastar dinheiro não nasce em árvore não vamos embora pra casa. Ele ficou meio chateado, mas aí ele resolveu o problema dele também. Ele subiu e desceu as escadas, né, do cinema até o fim do filme. Legal, eu fiquei desesperada, mas enfim, eu queria... Não, detalhe, gente, eu também gosto do desenho que a gente foi assistir e eu queria saber o que ia acontecer lá com o dragãozinho da história. Qual foi a solução? Relaxei. Ele tava com uma bola de gás cheia de hélio, então é aquela bola que flutua. Eu acompanhava as subidas e descidas da bola dentro da sala de projeção. Metade da minha atenção foi para a bolinha subindo e descendo, que por coincidência era uma bola azul. Não tirei foto, mas enfim era. E a outra metade do tempo eu estava lá, ligada na tela, assistindo tudo. E se vocês me perguntarem, eu sei tudo o que aconteceu no desenho, tá, gente? Foi a nossa primeira experiência. Eu falei, não foi bom. Mas relaxei, dei mais um tempo aí de uns 6 meses, falei, bom, vamos tentar de novo.
E era um filme que ele já estava avisando que ele queria assistir. O que eu fiz? Levei ele para assistir esse segundo filme. Gente, o Pedro Henrique sentou e assistiu o filme inteiro. E ainda compartilhou o que é que ele mais gostou do filme. Foi vitória pra gente. Passou e nós fomos a uma exposição que teve aqui no Rio. Era uma exposição diferente, sobre sensações, né? E essa parte do autista, essa sensibilidade deles às vezes é muito grande. E na época eu não tinha a ideia que eu tenho hoje. De repente, se eu tivesse tido essa ideia, algumas salas dessa exposição eu não teria levado o Pedro Henrique, porque eu ia já de antemão imaginar que ia ser meio complicado. Mas enfim, foi legal eu não ter ideia, porque aí eu pude passar pela experiência e ele também. Ele, algumas coisas, ele ficou assustado. Foi a primeira vez que eu vi meu filho com medo, porque em quase 8 anos eu nunca tinha visto isso. E teve uma sala que ele não entrou de jeito nenhum. Eu queria muito curtir aquele momento e ele não estava curtindo. Como ele já tinha me acompanhado bastante, falei, poxa, aí tem que haver negociação, né? A gente não entrou na sala, eu não fiquei chateada, queria ir, mas não deu. Não rola. E foi legal. O que eu tô querendo dizer com isso? Nem sempre o seu autista vai corresponder à tua expectativa. Mas em alguns momentos arrisca. Se da primeira vez você tentou, não conseguiu, tenta a segunda, tenta a terceira. Você tem a possibilidade de alguns eventos serem gratuitos. Você já não vai gastar nada. Então, se ele for e não quiser participar, você volta e não gasta nada. Outros eventos, a inteira é pouquinho. Então, se você for pagar meia, você vai pagar pouca coisa. Então, não vai ser perda. Lembra sempre do seguinte, você tem que estimular o seu autista a alcançar novos horizontes. Quem vai fazer isso, minha amiga, meu amigo, é você. Você não pode esperar que o vizinho, o amigo, o parente, a sociedade faça, porque a sociedade e o mundo, de um modo geral, não está muito preparada nem disposta a se envolver nesse nosso mundo azul, não. Quem tem que correr atrás do prejuízo sou eu e é você. Sabe por quê? Estamos trabalhando para a evolução dos nossos filhos. Então, esse negócio de ficar dentro de casa já era, morreu. Agora é outra situação. Tá na hora da gente colocar o nosso bloco na rua. Tá na hora da gente levar o nosso autista para conhecer o mundo, sim. Quem vai limitar se ele vai ou não é ele. Se aquela experiência naquele momento for difícil, ele não vai topar. E você e eu temos que entender. Mas o que não é aceito hoje, num outro dia pode ser. Ah, mas meu filho tem um autismo mais comprometido, ele é um autista mais severo. Calma, tenta coisas devagar. De repente, ir para uma sessão de cinema é mais difícil. Mas pode ser que ele goste da experiência de ver os animais. Não dá para fazer isso? Leva para a Quinta da Boa Vista. Deixa ele correr um pouquinho na grama. A questão, pessoal, é experimentar, é buscar meios e caminhos para que os nossos autistas sejam mais felizes, para que nossos autistas alcem voos maiores e descubram novos horizontes. E é aquilo que eu sempre digo, eu e você é quem temos na mão essa possibilidade. É o nosso amor, a nossa paciência, a nossa determinação que vai fazer com que os nossos autistas voem e cheguem a lugares que as pessoas acreditam que não podem. Severos ou não, eles são pessoas, eles são cidadãos e merecem respeito. Então, vamos lá, pessoal, mãos à obra. Entra na página, entra no www.planalto.gov.br, leia a lei, guarde na sua bolsa e, quando necessário, dê uma carteirada do bem. Faz muito bem para você e para o seu autista. Uma boa noite e fiquem com Deus.